Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que nos acompanham aqui no nosso canal da Igreja em Camaçari. Hoje daremos continuidade à leitura do nosso alimento diário, que tem por título geral A Verdade Absoluta. Estamos na semana 3, O Novo Homem, é o título geral. Chegamos à sexta-feira. Antes de começar esse vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê seu like, ative o sininho para receber notificações e compartilhe esse vídeo, tá bom? O tema de hoje é: fora de Cristo só há vaidade. Em Romanos 2:2, capítulo 2, versículo 2 nos diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus é a verdade, a própria realidade, e quer produzir a verdade na igreja, um novo homem, aleluia. A verdade que Deus quer produzir pela igreja pode ser entendida por sua própria ausência. A ausência da verdade é a vaidade, o vazio. Quando se tira a verdade, não sobra nada. O homem sem a verdade não entende as coisas de Deus e vive na ignorância. A ausência da verdade faz com que sejamos, como está escrito em Efésios 4:19, obscurecido do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram a dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. O contrário da verdade é injustiça e impiedade e perversão. Conforme lemos em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 19, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É mentira o ser humano dizer que não acredita em Deus, que não vê a Deus, porque desde o princípio do mundo está claro que há um Criador. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Está no versículo 20 do capítulo 1. Quando o homem rejeita a Deus, rejeita a própria verdade. Rejeitando a verdade, seus raciocínios se tornam nulos e vazios, e o coração fica insensato e sem luz, porque Deus é luz. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos, e o coração insensato. Versículo 21. Os homens se acham muito sábios, pensam que sabem de tudo, mas na verdade não entendem nada a respeito de Deus, e encalcando-se por sábios, tornam-se loucos. Versículo 22. A falta da verdade resulta em injustiça, impiedade, perversão e imundícia. É por essa razão que quem rejeita a Deus acaba caindo na injustiça e na impureza. Romanos capítulo 1, versículo 23 a 24. E ainda mais, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma dissolução mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores,
aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Quando se tira a verdade, todas essas coisas negativas entram. Querido irmão, querida irmã e querido amigo, Deus precisa da igreja como um novo homem para mudar essa situação. Em Romanos capítulo 2, versículo 2, lemos: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O versículo nós lemos no início. Lembremos que para avaliar se há ou não verdade, Deus vai julgar o mundo e vai julgar a igreja. E o juízo de Deus é segundo a verdade. Versículos 5 a 8. Portanto, a igreja, como novo homem, precisa andar na verdade. O próprio apóstolo Paulo, ávido, seguidor dos preceitos judaicos, tendo vivido uma vida zelosa no judaísmo, enquanto afastado de Deus, vivia na vaidade dos seus pensamentos. Os homens se julgam sábios, no entanto não sabem que, desconectados de Deus, são destituídos da verdade, e tudo o que ocupa os seus pensamentos é vazio, vaidade e nada. O homem foi criado para receber a vida de Deus, Zoé, tendo sido deixada por Deus no centro do jardim do Éden, para comer da árvore da vida e receber o próprio Deus como vida e realidade. Todavia ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o seu entendimento ficou obscurecido, levando-o a viver a vaidade dos próprios pensamentos. Em tal condição, não podia receber a vida de Deus. Ele foi afastado da árvore da vida, sendo expulso do jardim do Éden. Você pode conferir Gênesis capítulo 3, versículo 23 a 24. Como consequência, o ser humano vive hoje ignorante das coisas de Deus, mesmo com tantas evidências de sua existência, tornando-se insensíveis. Efésios capítulo 4, versículo 19. Entregou-se à dissolução. Em grego, tornar-se insensível significa parar de sentir dor. Cauterizado, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Depois da queda, o homem ficou entregue ao governo de sua própria consciência, que o alerta a não cair na imundícia. Desse modo, a consciência foi dada por Deus para que o homem possa viver com uma certa justiça que não é a verdade. Romanos capítulo 2, versículo 15. Em Efésios lemos: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Capítulo 4, versículo 19 e 20 de Efésios. Prestemos atenção aqui. Não diz aprendeste de Cristo, como se fosse uma lição de moral, de autoajuda, mas diz aprendestes a Cristo. Que é aprender? O próprio Cristo. De que maneira podemos aprender a Cristo? Quando confrontados com determinada situação, podemos pensar: o que faria Cristo em meu lugar? Então, agir conforme agiria. Mas não é isso. Aprender a Cristo é tê-lo como nosso protótipo, como nosso modelo. Não somente
para agir como Ele agiria em nosso lugar, mas primeiramente deixá-lo nos governar e conformar a sua imagem. Isso é aprender a Cristo. No capítulo 3 de João, lemos: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 3. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5. Jesus disse: em verdade, porque toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, da boca de Jesus, é a verdade. E fora da verdade, tudo é vaidade. Eclesiastes, você pode conferir, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 11 e versículo 17. Aleluia. Na mensagem de hoje, vimos que aprender a Cristo é tê-lo como protótipo, como nosso modelo. Ou seja, não é pensar como Jesus agiria em determinada situação, mas é deixá-lo nos governar e conformar a sua imagem. O apóstolo Paulo teve esta experiência em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aprender a Cristo é deixar Cristo viver em mim e em você. Vamos permitir que Ele viva em nós hoje? Que Deus te abençoe.